E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as doenças da mama. Na verdade, as doenças da mama envolvem um espectro de doenças, tanto benignas como malignas, certo? Que vão acometer as mamas, que tem uma sintomatologia, digamos assim, meio que similar em geral. Então, para a gente poder abordar as doenças da mama, a gente precisa relembrar um pouquinho a questão da sua morfologia, da sua parte funcional, tá certo? Relacionar um pouquinho com a questão do ciclo menstrual na mulher, porque é muito importante. Lembrar da semiologia das principais queixas, que vocês vão ver que não são muitas, certo? O espectro clínico das doenças da mama, ele é um pouco restrito e por isso a gente precisa seguir uma sequência, certo? Que envolve exames complementares, que envolvem biópsias, a depender da situação, para poder fechar o diagnóstico de cada uma das patologias, certo? Então, como doenças da mama, embora o espectro clínico não seja tão amplo, mas as doenças que acometem, se sim, são grandes, são variadas, eu achei mais didático dividir em uma parte em que eu vou abordar essa parte da anatomia, da fisiologia, da semiologia da mama e falar das principais doenças benignas, e a outra parte, aí sim eu vou dar um enfoque ao câncer de mama, que é a principal patologia da mama, e vocês vão ver que embora a gente tenha várias doenças benignas, todas a gente vai ter que investigar para afastar o câncer de mama, tá bom? Então hoje a gente vai, como eu falei, lembrar um pouquinho da parte anatômica, histológica e funcional das mamas, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o exame físico da mama, vamos falar sobre exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico de doenças da mama e falar de exame patológico, que ele é importante, principalmente naquelas que você não consegue diferenciar ao exame, a mamografia, a ultrassom da mama, que você precisa para poder fechar e afastar o diagnóstico de doenças malignas. Falar um pouquinho sobre principais alterações, e aí entra na questão semiológica das principais queixas e dos principais sinais e sintomas que acometem as mamas. E aí vamos dar destaque à descarga papilar, infecções, mastalgias que podem acometer as mamas, tá bom? Então, basicamente, doenças da mama, se a gente pudesse resumir, é um grupo de patologias que acometem as mamas, que envolvem doenças benignas e malignas. As doenças da mama não necessariamente são câncer de mama, mas você pode ter abscesso, você pode ter fístula, você pode ter cistos, você pode ter diversos acometimentos ali, processos infecciosos, em ductos, em areola, em pele, certo? Então podem ter vários acometimentos na mama. E aí, basicamente, eles vão se apresentar como mastalgia, que é a dor na mama. Através da descarga papilar, você vai ter a saída de secreção, seja de leite, de sangue, de pus, ou seja lá do que for. Através dos ductos onde deveriam sair leite, nos ciclos, ou melhor, na fase da amamentação pós-gestação, tá bom? É bom lembrar isso. E até mesmo massas palpáveis. A própria mulher vai perceber, palpando a mama, que tem uma massa ali, ou no exame clínico o médico vai palpar e vai identificar uma determinada massa, tá certo? E aí a causa desse acometimento da mama, nós temos várias, digamos assim, variáveis a se considerar. Uma delas, e talvez a mais importante, é a idade, mas não pela idade em si, mas porque na mulher a idade ela é importante porque lhe dizem que fase do ciclo hormonal ela está, digamos assim. Porque as mulheres jovens, crianças, elas não entraram ainda na puberdade, elas não começaram ainda aquele ciclo menstrual todo, ciclos ovulatórios menstruais, certo? Quando ela entra na adolescência, ela começa a entrar nesse processo e passa boa parte de sua vida, até meados dos 40, 50 anos, quando ela entra na menopausa, que é quando encerra esse ciclo menstrual. E aí ela entra em uma nova etapa, em um novo processo hormonal, que também influencia. Então perceba que a idade da mulher é importante para a gente ter uma noção mais ou menos em que fase da vida hormonal, do ciclo hormonal dela, ela está. E por quê? Porque justamente esses períodos acometem a mama de formas diferentes. Por isso a idade ela é importante, por isso o período hormonal em que ela está é importante. Tá bom? E aí, lembrando um pouco a morfologia, lembrando que a mama, a grande função da mama em nós, seres humanos, aliás, nos mamíferos, de um modo geral, é a amamentação da sua cria. Então, é óbvio que a mama vai se desenvolver conforme a mulher entra na fase reprodutiva,
Conforme ela se desenvolve na gestação, a mama vai se preparar para produzir e liberar leite na quantidade adequada que possa nutrir a sua criança. E durante a amamentação, o leite não só está sendo produzido, como está sendo armazenado nas mamas e também está tendo que ser liberado de uma maneira adequada. Não é só o bebê que precisa ter uma pega e uma sucção adequadas. A mama precisa produzir o leite em quantidade adequada e precisa liberar, secretar esse leite na forma, na velocidade e na quantidade adequadas para que possa suprir a criança. Então perceba que as mamas são órgãos importantíssimos no desenvolvimento e no crescimento da criança, porque é a primeira alimentação e a primeira fonte de nutrientes que a criança vai ter. Tá certo? Que todos nós seres humanos teremos. Então, a mama ela é um órgão que se desenvolve para isso. Conforme, quando a criança nasce, a mulher ela não tem uma mama desenvolvida ainda. A mama ela ainda está lá na dela. Conforme ela entra na puberdade, a mama começa a se desenvolver para se preparar para a amamentação. Então perceba que por isso que eu falei que a etapa da fase hormonal da criança, da mulher, é importante. Certo? E aí, lembrando um pouco aspectos anatômicos e histológicos, a areola, que seria isso aqui, ó, essa parte mais escurinha da mama, ela tem glândulas, certo? Sebáceas ao seu redor que vão lubrificar a mama. Obviamente que se você parar para pensar, ela está lubrificando porque a criança, quando vai ficar fazendo a sucção, ela tende a ressecar a mama. E a mama ressecada, ela tende a partir, fazer fissuras, feridas que podem evoluir, que podem ser porta de entrada para micro-organismos e causar infecções. Então, é muito importante que a mama esteja lubrificada. As glândulas sebáceas nessa região vão ser importantes para isso, mas vocês vão ver que durante a amamentação é muito importante a orientação do médico para a gestante, para a puérpera ou para a lactante, para que ela lubrifique, para que ela limpe a mama com frequência, para justamente evitar que haja esse processo infeccioso e processos de lesão na mama, tá certo? E aí lembrando que basicamente existem ácinos, que são conjuntos de células epiteliais que vão se reunir e formar como se fossem saquinhos, tá certo? Que eu estou desenhando aqui, que vão confluir para um mesmo ducto, tá certo? Esses ductos vão vir de outros lóbulos, que são esses conjuntos de ácinos, e vão confluir para ductos cada vez maiores, e aí percebam a árvore que eu estou construindo aqui. Eu estou cada vez mais confluindo para ductos maiores, que vão convergir para a areola, certo? Óbvio que eu estou aqui fazendo ductos grandes, né? Mas na verdade são vários ductozinhos que vão vir de vários ductos menores, que vão vir de vários lóbulos, que vão vir de vários ácinos, tá certo? Para justamente confluir para a areola, para poder liberar o leite da maneira adequada. Os ácinos são os conjuntos de células epiteliais, componentes glandulares que vão produzir o leite materno, tá certo? Então eles produzem o leite e liberam, e aí esse leite vai sendo jogado cada vez mais para cá, tá bom? Lembrando que as mamas elas têm um componente de drenagem linfática, em que a drenagem linfática basicamente vai ser drenada para linfonodos das axilas. Só que, embora a gente ache que é uma drenagem exclusivamente para lá, para as axilas, não é única. Tanto é que existem drenagem para outras cadeias linfonodais, claro que em uma quantidade muitíssimo menor do que a que é drenada para as axilas, mas que justifica, por exemplo, certos tipos de metástase que a gente vai ver na outra aula de câncer de mama, e que justifica outros processos de congestão que possam vir a ocorrer. Mas a grande importância para a gente é que boa parte, mais de 90% da drenagem linfática das mamas são para linfonodos das axilas. E por que isso é importante? Porque esses linfonodos que estão nas axilas, que recebem drenagem das mamas, são chamados de linfonodos sentinela. Por quê? Porque em doenças da mama que provoquem metástase, cânceres que provoquem metástase da mama, o primeiro local em que você vai ver o acometimento, que vai ver a chegada dessa lesão tumoral,
na grande maioria dos casos, são esses linfonodos das axilas. Por isso que o exame clínico da mama envolve a palpação de linfonodos das axilas, para que a gente identifique uma possível linfadenopatia que possa vir a ser suspeita de uma metástase de um câncer de mama, tá certo? Então é importante a gente saber isso, para que a gente, na hora do exame clínico da mama, a gente identifique isso, tá certo? E aí, basicamente, o componente histológico da mama é estroma de colágeno, que vai dar consistência para a mama e que vai dar uma certa sustentação para ela. Epitélio glandular, que é o produtor e secretor de leite, certo? E gordura, que também ajuda na consistência da mama. Conforme a mulher avança na idade, que ela sai do ciclo menstrual e entra na menopausa, ela começa a ter substituição de tecido glandular por tecido gorduroso, que é a chamada lipossubstituição, certo? Que a gente vai ver em alguns exames da mama e tudo mais, e que inclusive atrapalham a investigação do câncer de mama, tá certo? Porque eles borram um pouco a imagem e faz ficar mais difícil visualizar possíveis alterações glandulares, né? Certo? E aí, lembrando a questão da fisiologia, os hormônios sexuais, eles começam a aparecer na puberdade e começam a influenciar no desenvolvimento da mama na puberdade, tá certo? Então, se você parar para pensar, a mama, a criança nasce com a mama praticamente ausente, quase que não tem nada ali. Mas os hormônios sexuais, eles estimulam o desenvolvimento e a maturação do tecido glandular e do tecido fibroso das mamas, que vão, conforme o tempo passa, dando a elas as consistências da mama feminina que a gente conhece, tá certo? Os homens, pensem que eles estão no estágio que a criança estava, a mulher estava quando criança. A mama, ela tá lá, atrofia completa, não tem quase que nada desenvolvido. Mas se o homem tiver um tumor de hipófise, por exemplo, que estimule a produção de hormônios femininos, ou ele faça a ingestão de hormônios femininos em altas doses, ele pode fazer o desenvolvimento dessas mamas também. E aí por isso que a gente vê homens com mamas de aspectos femininos. Isso é uma suspeita de que ele está com hormônios femininos em altas quantidades, ou seja, ele tem distúrbios endócrinos ali, que estejam provocando um aumento de estrógeno, de progesterona, por aí vai, certo? Então perceba que o homem ele está no estágio em que a mulher estava quando criança. Mas ela, quando entra na puberdade, ela é exposta ao estrogênio, à progesterona em altas doses pelo ciclo menstrual, que vai fazer esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento não é completo, ele é incompleto. E quando é que se completa o desenvolvimento da mama? Quando ela tem o primeiro filho. Porque o completo desenvolvimento da mama se dá quando ela começa a exposição hormonal do ciclo ovulatório menstrual e termina quando ela entra na gravidez, que desenvolve por completo a mama, certo? Para que ela possa amamentar a criança. E aí a criança é amamentada e aí depois o leite acaba, ela sai da lactação. E aí nisso a mama está completamente desenvolvida ali. Então perceba que a mama atinge o estágio de completo desenvolvimento após o primeiro filho, tá bom? A progesterona que eu falei, tem o estrogênio que eu não coloquei aqui e tem a prolactina. A prolactina que ela é um importante estimulador dos ductos, do desenvolvimento dos ductos e ácinos mamários, tá certo? E aí por isso ela estimula também em conjunto esse desenvolvimento mamário. Essas células epiteliais que formam os ácinos e os ductos mamários, esses sim são os componentes que são sensíveis aos hormônios. Os componentes de estroma e de gordura não são sensíveis aos hormônios, tá certo? Eles têm sua participação secundária por interação com células epiteliais, mas não são diretamente sensíveis. As células epiteliais, sim, elas são sensíveis à variação hormonal. Então, o estímulo do estrogênio, da progesterona, vai fazer com que eles se desenvolvam, sofram hiperplasia e se reproduzam cada vez mais. E com isso, você tenha um aumento do volume da mama. Certo? A mama se desenvolve, ela fica mais robusta e os ductos eles estão altamente preparados ali para o primeiro gatilho possa produzir leite e liberar. Acontece que quando acaba a fase lútea, que é o fim do ciclo menstrual da mulher,
essas taxas hormonais caem abruptamente. E essa queda faz com que não se sustente mais o estímulo hormonal a esse tecido epitelial. Com isso, essas células que fizeram uma hiperplasia, que sofreram uma divisão acelerada para poder aumentar a quantidade e poder de produção, agora perderam o estímulo, elas vão entrar em apoptose. E aí nessa apoptose, elas vão de novo regredir o volume mamário. Mas antes disso, tem um componente citotóxico, do edema citotóxico, que é feito pela apoptose, que ocorre da apoptose, e que faz ocorrer um certo aumento do volume da mama no fim do ciclo menstrual, no início da menstruação, que é muitas vezes um motivo de queixa. Ela chega no ambulatório com a queixa de dor na mama, de aumento de volume da mama, certo? E muitas vezes, se você parar para relacionar com o ciclo menstrual, foi no fim do ciclo, início da menstruação, está associado a essa queda hormonal abrupta que não sustentou esse desenvolvimento mamário e que fez ela regredir, tá bom? Então, basicamente é isso que acontece. Na menopausa, aquilo que eu falei, os lóbulos sofrem atrofia e o estroma fibroso ele vai ser substituído por gordura, é a chamada lipossubstituição, que eu estava falando, tá bom? E aí, basicamente, antes da gente entrar nas queixas principais mamárias, a gente tem que lembrar o seguinte. O que eu falei, as doenças da mama têm aspectos clínicos muito parecidos. O espectro clínico da mama ele é pequeno. São poucas as sinais e sintomas que aparecem das mamas. E por serem poucos, eles se repetem nas doenças. E por se repetirem, muitas vezes o exame clínico sozinho não consegue diagnosticar uma doença mamária. Não consegue me dizer se é benigno ou maligno. Ele pode me predizer, mas não me diz com certeza, certo? Por isso, muitas vezes, quando você tem uma queixa mamária, você precisa lançar mão de alguns exames complementares para poder lhe auxiliar no seu diagnóstico. Obviamente que com base na idade da mulher, na fase do ciclo hormonal que ela está, as comorbidades que ela tem ou não, e outros fatores, história familiar e tudo mais, óbvio que o exame clínico pode lhe direcionar para alguma doença. Mas você apenas vai ficar no campo da suspeita, você só vai ter o diagnóstico com maior clareza através de exames complementares. A depender do que você ache nos exames complementares, você ainda não consegue diagnosticar a doença mamária, porque o espectro de achados de exames de imagem também não é tão variado. E a gente vai ver na segunda aula sobre câncer de mama, sobre o BIRADS, que ele vai classificar esses achados através de uma sistematização, tá certo? Que é a classificação do BIRADS, que é um sistema internacional e tal, tá bom? E com isso você consegue ter um norte se aquele achado clínico e radiológico é benigno ou maligno, tá bom? Você consegue ter um norte. Ainda assim, você pode ter a suspeita de malignidade e com isso precise lançar mão de exame patológico, de biópsia. Por isso, é chamado que aquele teste triplo ou triplo exame, que é o exame clínico, complementar e patológico, ele sim, em conjunto, consegue fechar o diagnóstico de uma doença mamária, seja benigna ou maligna. Esse conjunto pode, mas é bom lembrar que a indicação de biópsia está feita desde que pelo menos um deles aqui lhe dê alta suspeita de malignidade. Se o exame clínico lhe dá uma suspeita forte de malignidade, ou se o exame complementar lhe dá uma suspeita forte de malignidade, você está autorizado e é mandatório fazer uma biópsia para confirmar ou afastar a malignidade, porque esse é o grande objetivo da investigação de uma doença mamária. Óbvio que é você dar conforto, qualidade de vida, certo? Aliviar sintomas, mas principalmente investigar e afastar doenças malignas da mama, tá certo? Que tem uma alta incidência. Tá bom? E aí, com relação ao exame físico, você vai fazer o exame estático e dinâmico, a inspeção estática e dinâmica, que é aquela que você primeiro observa as mamas relaxadas, em que você vai observar se há alguma assimetria, se há uma retração observável em uma das mamas ou nas duas, se você observa abaulamentos ou lesões em mama, tá certo? Que sejam visíveis, se você observa se há descarga papilar espontânea também. A inspeção dinâmica, você pede para ela contrair a musculatura torácica, a peitoral, para que ela possa meio que fazer uma pressão
de dentro para fora da mama e que você possa ver se há algum abalamento que fique mais evidente, se há uma secreção que possa aparecer nesse momento, tá certo? Se há uma retração que fique evidente também, você torna mais evidente essas lesões, tá bom? Depois da inspeção, você vai partir para a palpação. Você vai palpar os linfonodos axilares para ver se há aqueles achados de linfonodo sentinela que eu falei. E em seguida, você vai partir para a palpação da mama. Tá certo? Você vai fazer a palpação da mama, que você pode fazer de maneira circular ou de maneira radial, né? Do meio para fora. Em que você vai palpar o tecido mamário de dentro para fora ou de maneira circular, mas de maneira que você vá do centro para a periferia, em que você vai tentar achar possíveis nódulos, massas que estejam ali e que a mulher não tenha percebido ou que ao olho não sejam visíveis. Tudo isso porque você quer identificar alguma alteração na mama, tá certo? E você tem que descrever esses achados e esse exame que você esteja fazendo. Muitas vezes lesões na mama você vai descrever através de quadrantes, em que você vai ter a mama aqui, tá certo? E você vai dividir a mama em quadrantes. E aí você vê o achado, você diz o quadrante medial, quadrante lateral. E aí pode ser superior, inferior, superior, inferior. Lembre que a mama não é esquerda-direita, porque tem mama direita e mama esquerda. Então você tem que fazer os achados com relação a quadrante superior, medial da mama direita, achado de uma, sei lá, uma lesão, uma mancha, uma lesão eritematosa, uma lesão necrótica, uma massa palpada em quadrante medial superior da mama direita. E aí você descreve como um relógio, então é como se aqui fosse mais ou menos 10 horas, 11 horas, às 11 horas da areola, ou a tantos centímetros da areola. Porque você vai descrever no seu prontuário a localização da alteração que você encontrou, tá certo? Aos exames complementares, sempre é mandatório você começar com a mamografia. Os outros exames, ultrassom, tomografia, ressonância, eles vão lhe auxiliar a achar outros fatores associados à doença da mama. E muitas vezes eles podem ver outros aspectos mais avançados. Mas alteração mesmo de parênquima mamário, você consegue ver bem na mamografia. Então ele é indicado como o primeiro exame de investigação de uma doença mamária, tá bom? E aí com isso você vai fazer magnificação, compressão extra, incidência mediolateral oblíqua, certo? Ou seja, mediolateral oblíqua, a incidência vai fazer isso. Esse vai ser o olhar da mama, mediolateral oblíqua, para cá e para cá, tá certo? E também crânio caudal, aquela visão assim mesmo, de cima para baixo. O grande objetivo aqui é a gente pesquisar o parênquima mamário como um todo e tentar mudar a angulação da visão para justamente ver se a gente consegue discernir glândulas mamárias de gordura e de alterações de nódulos ou massas atípicas, tá bom? Tem também as compressões extras que você vai comprimir mais a mama para tentar espalhar mais o parênquima para poder ver melhor, tá bom? Então a mamografia é o grande exame para que a gente possa investigar possíveis alterações do parênquima mamário. Todos os outros, ultrassom, tomografia, ressonância, eles vão nos ajudar a ver outros aspectos além da doença mamária. Mas a doença em si é a mamografia que nos vai ajudar. E aí, os achados que você vê nos exames de imagem como um todo, não só a mamografia, você vai sintetizar e esquematizar na classificação BIRADS, que a gente vai falar na aula de câncer de mama. Tá bom? O exame patológico, aquilo que eu falei, já vai estar indicado agora quando você tem uma alta suspeita de malignidade ou quando você não conseguiu afastar a malignidade ainda. E aí você vai fazer a punção por agulha fina, que é o PAF, punção aspirativa de agulha fina, ou por agulha grossa. Hoje em dia está começando-se a fazer mais por agulha grossa do que fina, porque você consegue ter uma amostra maior do parênquima para conseguir discernir de tecido benigno para maligno. Muitas vezes a agulha fina tira uma parte benigna, não incide na parte maligna, incide na parte benigna, e você, por ter uma amostra muito menor, a chance de cobrir e de pegar uma parte maligna é muito menor. Então hoje está se preferindo usar mais a agulha grossa do que a fina, mas ainda se usa a agulha fina também. Tá bom? E aí aqui é só para a gente ter um exemplo de retração mamária, certo? Vocês estão vendo aqui uma retração, tá certo?
Vocês estão vendo aqui outra retração e aqui uma descarga papilar, que eu diria patológica porque está saindo sangue. A gente vai ver quando a gente falar em descarga papilar, que a descarga papilar pode ser fisiológica como pode ser patológica. E patológica muitas vezes é por sangue. Sangue me faz investigar alguma doença ali. Tá bom? Então, alterações de parênquima, basicamente nós temos cistos, que vão ser nada mais do que metaplasia de um ácino, certo? É um ácino que vai sofrer uma metaplasia, vai produzir em grande quantidade, vai se fechar, revestido por epitélio, e com isso, líquido acumulado dentro de um tecido epitelial é chamado de cisto, tá bom? E aí, com isso, a gente vê a ultrassom, basicamente uma imagem que ele chama de sonolucente, mas é uma imagem hipoecoica, né? Com reforço acústico posterior e bem delimitado. Esse é um cisto simples, tá certo? Esse é um cisto simples. Você não precisa se preocupar com cisto simples. Se ela não estiver se queixando de dor, se ela não estiver incomodada com esse cisto, se ela leva a vida numa boa, não precisa fazer nada com ele. Agora, se ele incomoda muito, ou se ela está se queixando muito de que esse cisto está deixando a mama dela muito feia, quando a palpação incomoda, pode nem doer, mas às vezes incomoda, ou até mesmo dói bastante, aí sim você pode fazer a punção para aspirar esse cisto, tá bom? Cistos complicados, eu não coloquei uma imagem aqui, mas nada mais é do que um cisto que está com a imagem borrada por dentro. Isso me sugere que esse cisto basicamente está infectado, por isso que ele é um cisto complicado, é um cisto que complicou para uma infecção. E aí nesse caso você não consegue separar ele de uma massa, você não consegue dizer que é um cisto complicado ou que é uma massa. Como que eu vou fazer esse diferencial? Biópsia, punção, para poder aspirar, e aí se for por acaso um cisto complicado vai sair pus. Você leva para análise para fazer cultura e faz antibiótico terapia, tá bom? Esses são os complicados. Já os cistos complexos, que é essa imagem que eu trouxe aqui, eles basicamente vão ter dentro deles septações ou imagens incaracterísticas que vão me fazer tender para um achado atípico. Esses achados atípicos vão me fazer suspeitar de uma neoplasia, de uma tumoração maligna ali, que pode evoluir com componente sólido cístico. Por isso, cistos complexos, e está indicado fazer a retirada dele e levar para análise histopatológica, para que você afaste que aquilo ali tenha sido um carcinoma, tá bom? Fibroadenomas, pessoal, nada mais são do que digamos assim, glândula que vai ser revestida por tecido fibroso. Eu falei que o cisto é um conteúdo de produção dos ácidos que vai ser revestido por tecido epitelial. O fibroadenoma é um ácido que vai sofrer essa metaplasia, que vai formar como se fosse um cisto, mas vai ser envolto por tecido fibrótico. Então ele vai ter uma consistência maior de tecido fibroso em volta, e até mesmo dentro. Mas ainda assim, dentro ele tem um componente cístico, só que ele está envolto por tecido fibroso, por isso a gente chama de fibroadenoma. Tá bom? E aí é muito comum na adolescência ele começar a aparecer, mas muitas vezes é visto no período da menopausa, certo? Mas ele tende a evoluir de maneira espontânea após a menopausa, tá bom? E aí o que você vai fazer? Se você vê que essa massa, você vai acompanhar, obviamente. Se essa massa não cresce, ela permanece ali, você pode fazer conduto expectante, você retira só de novo. Se ela se queixar de dor, se ela vê que está uma massa que está afetando a imagem da mama e que ela está achando feio, ou que ela não está gostando, não está achando agradável, está indicado fazer a retirada. Se esse fibroadenoma você observa com o tempo e vê que ele está crescendo, está indicada a retirada, tá bom? Para fazer análise, porque pode estar se desenvolvendo um processo neoplásico dentro, tá bom? Outra queixa que envolve as mamas são as descargas papilares. Descarga papilar, pessoal, nada mais é do que a saída através dos ductos pela areola de algum componente líquido, seja leite, seja pus, seja líquido seroso ou sangue. É considerado fisiológico quando você vê a saída de leite por estímulo, quando você pressiona a mama e sai leite.
É normal que isso aconteça. Por que isso é normal? Porque muitas vezes a mama está desenvolvida de forma a estar cheia de leite armazenado esperando a sucção ou a pressão para a saída do leite. Então a gestante que não pode amamentar, ela faz ordenha, ela pressiona a mama para sair o leite, ou muitas vezes faz aspiração a vácuo mesmo, para poder retirada do leite. Essa é uma descarga papilar fisiológica. Pode ser que ela, durante o ciclo menstrual, com o desenvolvimento da mama, no ápice da ovulação, ela use sutiãs mais apertados que façam pressão na mama e façam a saída do leite. E aí ela vai observar que as camisas estão mais ficam molhadas, o sutiã está molhado, e ela vai observar, poxa, parece leite. O que é isso? Isso é uma descarga papilar fisiológica, tá bom? O que é patológico? Quando você vê saída de pus, saída de sangue, ou até mesmo saída de qualquer componente seroso, sem estar associado ao ciclo menstrual e sem estar associado à pressão, ou seja, de modo espontâneo. Ela está ali, de boa na dela, e começa a ver que está saindo sangue, saindo pus. Isso é uma descarga papilar patológica que a gente é obrigado a investigar de onde vem, tá bom? Muitas vezes, se aquilo incomoda muito, está indicado fazer uma chamada microdutectomia, que é a retirada daquele ducto que está produzindo aquela secreção inadequada, tá bom? Patológica, muitas vezes, é uniductal, espontânea, serosa ou hemorrágica. As fisiológicas, elas costumam ser de vários ductos, bilaterais inclusive, e muitas vezes é leite só, através de algum processo de compressão, tá bom? As infecções, elas são divididas em puerperais e não puerperais. As puerperais são aquelas infecções típicas da mulher que acabou de ter a criança, está em fase de amamentação inicial, aprendendo ainda como é que faz a amamentação, ensinando a criança como é a pega adequada, tá certo? E aí muitas vezes a pega não é adequada e a criança se esforça para fazer a sucção, o que acaba machucando a mama da mãe. E esse machucar muitas vezes faz algumas fissuras em que são portas de entrada para micro-organismos da pele ou de outros sítios, mas principalmente da pele. Essa entrada inadvertida de micro-organismos pode fazer processos infecciosos na pele, no subcutâneo e até mesmo nos ductos, tá bom? E por isso você tem descarga papilar com conteúdo seroso ou com pus, de maneira espontânea. Muitas vezes essas lesões que a gente está vendo aqui, elas evoluem com feridas mesmo. Não sei se vocês estão vendo, mas a borda da mama ela está um pouquinho lesionada. Muitas vezes isso são fissuras mamárias mesmo. E aí quando você tem uma queixa de febre, uma alteração de leucograma, certo? Uma queixa de saída de secreção, está indicado fazer antibiótico para a flora da pele, para a microbiota da pele, em geral, né? É muito comum durante a gravidez e a lactação. Essa é a infecção puerperal. A infecção não puerperal, ela é dividida em celulite e abscesso. São processos mais raros, não são comuns de se ver numa mulher normal. Por isso, está mandatório você investigar possível neoplasia associada quando você observa uma celulite, por exemplo. Celulite aqui que vocês estão vendo, pode ser por um processo fisiológico? Pode. Muitas vezes ela teve uma lesão na mama ali, uma coceira, um prurido na pele, fez porta de entrada, entrou micro-organismo e fez celulite. Você faz antibiótico para a flora da pele. Porém, e aí não é puerperal, né? Foi um processo de lesão por corrosão, né? Por coceira. Mas pode ser um câncer que esteja se desenvolvendo ali e que esteja fazendo esse processo inflamatório. Câncer de mama inflamatório pode fazer isso aí. Então você tem que investigar. Os abscessos, eles podem ser periféricos, que é o que a gente está vendo aqui, por exemplo, ou subareolar, que fica logo embaixo da areola. Os periféricos são por infecção cutânea, a mesma coisa que eu falei, prurido, se machucou, lesionou a pele, fez porta de entrada para o micro-organismo. Ou subareolar, que geralmente vem por ductos obstruídos que fazem estase de conteúdo líquido e que acaba sendo uma fonte de proliferação de micro-organismos, né? E aí com isso você faz um processo inflamatório e forma-se um abscesso subareolar. E aí está indicada a excisão desse ducto, tá bom?
Mastalgia, que também é uma queixa muito comum, ela é dividida em mastalgia cíclica e acíclica. A mastalgia cíclica é aquela que está associada ao ciclo menstrual, é aquilo que eu falei. No fim da fase lútea, em quando você começa a ter a queda hormonal abrupta, você tem a apoptose das células dos ductos mamários que fazem processos de edema citotóxico, que é aquele inchaço que você observa nas mamas, que muitas vezes é doloroso, e aí faz o processo de mastalgia, tá bom? Quando tem essa relação com o ciclo menstrual, a gente chama de mastalgia cíclica. E ela é bilateral, muito difusa, não é um local específico que dói. Geralmente no fim da fase lútea do ciclo menstrual, tende à remissão na menstruação. E aí, quando você tem esse processo, você trata com sintomáticos. Um AINE, basicamente um ibuprofeno, pode resolver o problema. Toda vez que chegar no ciclo menstrual no final, que tiver a queixa de dor, toma ibuprofeno que resolve, na maioria dos casos, né? Você pode fazer outros analgésicos, mas o ibuprofeno é o mais indicado. A mastalgia acíclica, agora nós estamos diante de uma dor unilateral em uma mama, focal, em um local específico da mama que você palpa e dói, que não tem relação com o ciclo menstrual. Aqui está presente o espectro de doenças que podem ser malignas. E aí sim você é mandatório investigar. O exame clínico estando normal, apenas com essa queixa de dor localizada, não me afasta uma doença maligna. Eu passo um ultrassom mamário, uma mamografia. Um ultrassom mamário dá para poder investigar melhor isso aí, tá bom? Então é isso, galera. Basicamente eu queria mostrar para vocês a parte clínica das doenças da mama e falar de acometimentos benignos e as queixas principais. A próxima aula a gente vai falar sobre as neoplasias mamárias, o câncer de mama e doenças pré-câncer de mama, que a gente precisa falar em conjunto para poder explicar o processo evolutivo e os fatores de risco para o câncer de mama, tá bom? Então é isso, um grande abraço e fui!